Um homem extremamente desapegado. Ele é um santo homem, sem dúvida nenhuma. É um homem assim que não buscou nada para si, não tem vaidades. O homem da piedade, o homem do zelo pelas coisas de Deus. Ele amou muito a igreja e amou muito o povo que na igreja está à procura do Senhor. Ele me recorda um pouco, o Papa Francisco também, que tem essa abertura para dizer as coisas com muita simplicidade, mas também coisas muito sérias, mas ditas com, às vezes até com ar de riso, com ar de quem diz, meu filho, né? Vamos por aí, né? Minha vida está hipotecada com a vida do querido Dom Pedro. Se eu dissesse que admiro Dom Pedro como religioso, é verdade. Mas antes disso, admiro como homem, como ser humano. Dom Pedro é como se fosse um pai para mim, de coração, de verdade. Um pai, um avô, uma pessoa assim, que eu diria assim, um amigo mesmo, de verdade. Ele é o pai espiritual que eu tive. Como seria nós se não tivesse tido uma pessoa assim na nossa família, né? Uma liderança, uma fé. Eu sou Dom Pedro Antônio Marchetti Fedaldo, hoje arcebispo emérito de Curitiba. Em palavras mais simples, aposentado. Gostaria de destacar duas grandes características da pessoa de Dom Pedro. Em primeiro lugar, ele é um homem de igreja e, portanto, se comporta sempre em profunda comunhão com o Papa, que o levava, portanto, a se posicionar diante dos problemas, os problemas também da sociedade. A cidade de Curitiba e a Arquidiocese de Curitiba, uma das mais importantes do Brasil, que passou por transformações muito grandes, e ele sempre com aquela firmeza de colocar a posição da igreja, não uma posição pessoal dele. Dom Pedro Fedaldo deparou-se com as mudanças inexoráveis que a história trazia, como os pais se deparam com, cotidianamente, filhos que apresentam novos questionamentos e muitas vezes os pais até dizem, não se sabe bem para que direção seguir, não por faltar capacidade, mas porque há um grande amor, então a busca é constante. A igreja, na parte fundamental, ela continua igual. É a igreja católica, apostólica, romana, fundada por Jesus Cristo, e ela conserva como fundamento a Bíblia. O Evangelho é o mesmo. Muito perseguida, ela cresceu muito no começo, no Médio Oriente, ou mais na Judéia, naquele tempo, Palestina, depois Síria, e depois São Pedro teve coragem, foi a Roma, São Paulo também foi a Roma, e aí a sede da igreja ficou em Roma. Ela evoluiu muito na Idade Média, porque na Idade Média nós temos grandes teólogos, filósofos também, como São Tomás de Aquino, São Boaventura, e depois a igreja teve uma ruptura muito séria com a igreja oriental. Ela praticamente conserva
as mesmas verdades, mas não se submete ao Papa. Isso foi 1054, portanto a Igreja Ortodoxa tem 1000 anos. E no ano 1500, 1517, então, temos a ruptura no Ocidente com o protestantismo, começando na Alemanha, difundindo-se depois na Suíça, na Dinamarca, na Suécia, Noruega, depois a Inglaterra, que tem outro capítulo, que Henrique VIII fundou a Igreja Anglicana, que subsiste até hoje na Inglaterra, que é a maior igreja. A rainha, ou então quando é rei, é que é o chefe supremo da Igreja Anglicana na Inglaterra. E, ultimamente, a Igreja Católica está passando por uma crise muito grande, uma crise de fé, como foi dito pelo cardeal Sodano, que a Europa Ocidental tem 2 gerações que não têm pouca fé. E hoje a maior força da Igreja Católica está na América. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Quando começou o concílio, foi visto que precisava uma renovação profunda na Igreja. A partir do Concílio Vaticano II, a Igreja fez um grande progresso, porque era sempre na Igreja Latina só o latim, passou para as línguas vernáculas. Ainda celebrava-se em latim e os coroinhas tinham que responder, porque o diálogo era entre o coroinha e o padre, não entre o padre e a assembleia, como hoje. Antes a igreja era muito do bispo e do padre, mas os leigos têm uma grande atividade na igreja. A outra grande característica de Dom Pedro Fedalto, a meu ver, foi a capacidade de adaptação da sua personalidade e a sua capacidade de ir respondendo aos desafios que iam acontecendo. Há algo que na história da igreja precisa sempre ser conservado. Em diferentes situações, contextos, querer seguir Jesus Cristo. Depois, como se responde às situações que tocam em temas semelhantes, mas contextos muito diversos, nem sempre se pode dar a mesma resposta para as diferentes épocas. Era no ano 67 que começava o fervor do Concílio Ecumênico Vaticano II, que queria mudar as coisas, fazer uma igreja nova e tal. E a gente vinha de uma igreja tridentina perfeita e sólida e firme, né? E pensei de organizar uma paróquia no estilo, no modelo tridentino. Quando apresentei a proposta, ela me disse: você acha que ainda é tempo de fazer estas coisas? Eu digo, nós sempre fizemos estas coisas, só que agora o Concílio Ecumênico está dando outras diretrizes. Eu fui fazer uma semana de retiro para me atualizar sobre Gaudium et Spes e Lumen Gentium. Mas, como pôr em prática isso, nós que viemos de uma igreja tridentina? Ele disse, olha, tem aqui um livro que pode te ajudar. Ele me deu o livro de Comunidades Eclesiais de Base de José Marins. Meu Deus, o que é isso? Comunidade Eclesial de Base? O que é isso? Leia, depois me diz alguma coisa. Foi ali que nós iniciamos um trabalho na formação de Comunidade Eclesial de Base. Daí ele veio, uns 6 meses depois, fazer a visita pastoral, onde já tinha os grupos formados e tal. E a visita pastoral não foi na paróquia, foi nas casas, onde tinha os grupos. E ele passou em todas as casas, 2, 3 casas à noite, assim, até 11 horas, meia-noite, nas famílias, assim, onde não tinha nem luz elétrica naquele tempo. Ele ficou entusiasmado. Padre Miguel, achamos o caminho certo da igreja. Olha quanta liderança que nasceu aqui. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dom Pedro, então, assume
como bispo auxiliar de Curitiba em 66, portanto menos de um ano após o término do Concílio Ecumênico Vaticano II, e depois como arcebispo de Curitiba, a partir de 71, pega totalmente o período pós-conciliar, de muitas mudanças, tocou a ele, em grande parte, a renovação litúrgica na Arquidiocese de Curitiba, né? A missa em português, as várias orações eucarísticas foram sendo aprovadas, né, do missal romano em português. Durante quase 50 anos, trabalhamos juntos para traduzir os 16 documentos do concílio na igreja de Curitiba. Nisso trabalhamos diuturnamente para fazer que a igreja de Curitiba se tornasse uma igreja bem à luz do Concílio Vaticano II. Como também as inevitáveis tensões teológicas que foram acontecendo durante os primeiros anos do arcebispado dele e que ele soube enfrentar de uma maneira muito tranquila. Nós pegamos a época do pós-concílio, o grande tsunami religioso. A mentalidade eclesial, quando Dom Pedro se ordenou bispo, era uma mentalidade do Concílio de Trento. Era uma mentalidade, principalmente aqui no sul do Brasil, Curitiba, tridentina. Então veio o Concílio Vaticano II, com aquela abertura repentina da igreja, com um outro conceito, um outro paradigma, e o Dom Pedro se tornou bispo, então arcebispo, e o que mais engrandece na trajetória dele é que o Dom Pedro foi um pastor não personalista. Ele agia por meio das pastorais. Ele nunca se evidenciou, nunca foi aplaudido e também nunca foi apedrejado. Por quê? Ele dialogava com as pastorais, com os movimentos, com as instituições, com os organismos, e através deles ele conseguia atingir o rebanho. Tenho a impressão que, do ponto de vista da eclesialidade, a gente entenda que ser bispo é ser um pouco assim. A palavra bispo vem de episcopo, que vem de episcópio, aquele que vê de longe, que tem o episcópio, que vê todo o rebanho. Quando o bispo mergulha demais numa parte do rebanho, ele se afoga na realidade e às vezes não consegue ter a visão de totalidade do rebanho. E ele tinha isto por meio das pastorais. Dom Pedro foi um grande pastor, é a palavra mais acertada, né? E o pastor está no meio das ovelhas, o pastor conhece as ovelhas, uma diversidade muito grande na igreja de Curitiba, tanto de movimentos pastorais, eram as pastorais sociais, eram as pastorais familiares, eram os movimentos novos que foram nascendo, como Cursilho, o movimento de irmãos, né? E também os movimentos mais antigos, a congregação mariana, da qual Dom Pedro tinha participado muito, e que após o concílio ela vai então apresentando um certo declínio, porém Dom Pedro sempre atento, motivando. Os leigos depois, com as suas associações, seus movimentos, muitos movimentos hoje modernos. Temos Focolarino de Chiara Lubick, temos depois toda uma renovação carismática, movimento forte do Schoenstatt. Então é Opus Dei que faz um trabalho muito bonito. Dom Pedro Fedalto abriu as portas da igreja, o que não era muito simpático para uns na época, para esses grandes movimentos evangelizadores que eu diria de movimentos internacionais, que fizeram um ótimo, na época, trabalho evangelizador. Temos mais o Cursilho da Cristandade, que para eles as portas aqui estavam abertas, que se transformou depois em TLC, na Pastoral de Juventude, que é uma ramificação do Cursilho da Cristandade para a juventude. Mas aí vieram outros movimentos e órgãos que alguns deles achavam uma questão de eclesialidade muito propícia, muito forte, mas outros achavam que o Dom Pedro era demais eclético.
Vivemos numa época de profundas turbulências no pós-concílio. Radicalismos, tanto de direita como de esquerda. E aqui vai aparecer um traço bonito da personalidade de Dom Pedro, o homem do equilíbrio. Ele conseguiu, no mar revolto das ideias, dirigir com mão firme a igreja de Curitiba. Em situações conflitivas, ouvia muito, chamava, não buscava argumentos de natureza teorética quando a problemática não era teoria, mas era disposições interiores para o sadio e nobre convívio com a diversidade. Dom Pedro sempre escutou os posicionamentos nossos de leigos que viviam a realidade familiar, e eu percebi assim que ele dava muita atenção e crédito a esses posicionamentos. Como pastor, ele não se envolveu com um lado nem com o outro, deu apoio a um lado quando era em benefício das pessoas e da igreja, deu ao outro quando assim era também necessário, mas ele foi o que garantiu a convivência possível dos diferentes. Dom Pedro Fedalto foi um pastor inclusivista, que incluía a todos, buscava incluir a todos por meio das pastorais e dos movimentos. Quando no mundo inteiro sempre houve e haverão, porque somos homens, né, bispos que eu usaria a palavra exclusivistas, que excluem certos movimentos, excluem os carismáticos, excluem as pastorais sociais. Aqui houve espaço para todas as demandas. Então, a grandeza desse pastor, não percebida, possivelmente, na época, hoje se evidencia nesse tipo de fala. Nós precisamos colocar um pouco de ordem. Que ordem? Uma igreja que migra de uma mentalidade tridentina para uma mentalidade do Concílio Vaticano II e que precisava continuar sendo a igreja universal, quer dizer, eclesiologicamente uma igreja inclusivista, católica, que inclui a todos. E ele soube fazer isso com uma grandeza que é só dele. A Arquidiocese de Curitiba tenta aproximar essas duas linhas, para que nenhum lado fique no oba-oba, aleluia, 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 e nem outros virem simples movimentos sociopolíticos e esquecidos de uma espiritualidade. Dom Pedro não descaracterizava um dos lados para valorizar o outro. Isso não significava ficar em cima do muro. Ele era atento para perceber de que modo o amor à igreja e à missão poderia ser resgatado nas diferentes tendências, experiências e até ideologias. Quando se privilegiava mais, digamos assim, o aspecto era chamado o espiritual e os outros mais questões histórico-materiais, e aqui havia as muitas tendências, ele não as combatia, mas ouvia a todos e gostaria que todos ouvissem. Ele é um homem que teve uma influência muito grande na história de Curitiba, particularmente. O operariado, os executivos, ele tinha grande penetração em todos os braços da sociedade. A cidade se urbanizava e se verticalizava, começava a receber influência de grandes levas migratórias. Então, ele acompanhou todas essas mudanças da cidade, os personagens que a compuseram, esteve presente no mundo político sem ser político. Foi o homem da palavra, do aconselhamento.
mas com opiniões muito fortes, assim. Ele nunca foi uma Maria vai com as outras, como se expressa. Dom Pedro, ligado a boa parcela da elite dirigente, como também de movimentos operários e tal, ele sempre foi um apaziguador. Dom Pedro criou Nossa Senhora do Equilíbrio, uma nova santa para criar o equilíbrio entre estes, para não dividir, para não se perder. Né? Eu quis Nossa Senhora do Equilíbrio, e é aqui o santuário, porque o Papa Paulo VI, quando aprovou esse título, disse que era este que faltava na igreja. A 6 de dezembro de 1953 fui ordenado sacerdote e eu fui designado a morar com o arcebispo para ser seu secretário. Fui nomeado vigário-geral e fui nomeado bispo auxiliar. Dom Manuel um dia me entregou uma carta dizendo-me: vá à capela, leia esta carta. Eu fui, li, voltei a ele dizendo que não estava à altura para ser bispo auxiliar dele. Ele me disse: eu estou à altura para ser bispo de Curitiba, vá lá de novo, responda. Eu mesmo respondi, e como que era segredo absoluto naquele tempo, eu mesmo levei a carta para o correio. E fui nomeado bispo auxiliar, e fui ordenado bispo a 28 de agosto de 1966. Ele era recém-ordenado bispo auxiliar de Curitiba. Foi ele que veio ao encontro quando eu cheguei em Curitiba, vindo lá do interior, bem caipira, sem saber como é que são as coisas aqui. E notei assim, aquela amizade já, desde o primeiro encontro, aquele respeito, aquele carinho, aquela acolhida. Nossa, mas eu fiquei encantado e eu não conhecia este tipo de bispos, assim, tão humano, tão simples, tão amigo da gente, né? Tanto mais que nem nos conhecíamos, né? Os bispos eram realmente príncipes, assim, gente muito boa, mas bem isolado e bem protegido pela autoridade que eles tinham, né? E o acesso para eles era muito difícil. E aqui foi o contrário, foi o bispo que veio ao meu encontro. Não precisou ir atrás, ele veio, me abraçou, me deu as boas-vindas, me mostrou a porção de coisas aqui da diocese. Fiquei realmente encantado, mas olha que maravilha que vai ter aqui em Curitiba. Então foi o primeiro encontro que me marcou profundamente. E dali nasceu realmente uma verdadeira e profunda amizade, e que durou até agora. Eu ajudava em tudo que podia a Dom Manuel da Silveira Delbo como bispo auxiliar, crismando, indo rezar missa e tudo que é necessário. Ele faleceu, fui escolhido para dirigir a arquidiocese 1 ano. Mandei uma carta aos padres, dizendo que até o fim do ano viria um novo arcebispo. E vocês acolham, que foi o melhor que encontraram. 3 dias depois, o Núncio me telefona. O senhor é o arcebispo de Curitiba. Eu falei: não, eu não. Eu sou ainda novo, e bispo auxiliar, e o Núncio disse: então aceite hoje, depois venha falar comigo, que eu vou dizer como que deve ser um pouco arcebispo. Então aceitei, e no dia, fui nomeado dia 30 de dezembro de 1970, e tomei posse no dia 28 de fevereiro de 71, exatamente o dia que o arcebispo fazia aniversário do Manuel Silveira Delbo. E ali eu fiquei arcebispo 33 anos e 3 meses. Viver esses 2 grandes períodos, um período como seminarista
nos tempos do pré-concílio Vaticano II e como jovem padre, depois, sobretudo, como bispo auxiliar e arcebispo de Curitiba, no tempo pós-conciliar. Esses dois grandes períodos e a capacidade de adaptação em que muitos naufragaram, Dom Pedro não naufragou, não. Ele soube nadar e nadar muito bem e levar até a praia, né, do Reino de Deus a sua igreja de Curitiba. Como arcebispo, eu não podia sozinho dirigir toda a diocese, tive 6 bispos auxiliares. Os bispos auxiliares não eram xerox meus, mas também nós devemos conservar a unidade. Procurei agir com muita caridade e com muita verdade com os bispos na unidade da arquidiocese. Deus nos fez diferentes, porém unidos. Então, cada um atualizou o que podia. Eu entrei mais pela linha da catequese. Dom Pedro, sobretudo, pela linha da comunicação. Diariamente ele estava na rádio, estava na televisão, estava escrevendo artigos. Amigo Rádio 20, e vamos hoje continuar a carta do Papa Francisco sobre o rosto da misericórdia. Fizemos, como fatos importantes do meu tempo, uma missão popular em Curitiba com os missionários redentoristas, em 75. Veio depois o Papa Curitiba, 1980, 5, 6 de julho, e foi aquele sucesso, 1 milhão de pessoas. Quando o Papa João Paulo II passou aqui por Curitiba, hospedou-se na casa de Dom Pedro. Eu o recordo bem, eu o via irrequieto, preocupado, acolhedor com todos. Imagine, nunca acontecera de um Papa passar por Curitiba e ser hóspede do arcebispo, e Dom Pedro, a ele coube esta feliz ventura. Amém. E depois um sínodo. Este sínodo foi dizer assim: é tempo de nós termos a verdadeira Igreja de Jesus Cristo. Nós devemos caminhar juntos e todos devem também, quem são da Igreja Católica, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. E com este sínodo, praticamente depois, então, terminou o meu mandato, pouco mais anos, caminhando também com o clero, sempre na unidade, na caridade. Verdade e caridade era o meu lema. E o lema sempre dizia que tinha que ter 3 palavras só, então ficou veritatem in caritate. A verdade na caridade. Procurava agir na verdade, com os padres, com as freiras, com os leigos, mas na caridade, porque a verdade sozinha fere. E a caridade sozinha pode ser demagogia, subserviência, interesse. Então tem que unir a verdade na caridade. E às vezes ele telefonava para um padre pela manhã e dizia: padre, eu preciso falar com você. E ele dizia para o padre: eu precisei chamá-lo, mas talvez para estragar um pouco a sua manhã, ou a sua tarde, ou até o seu dia. Porque precisava corrigi-lo, precisava falar de algum assunto, mas sempre na verdade e na caridade. Eu ia mesmo falar com o padre diretamente. Não me importava. Alguns diziam: eu vim estragar o seu dia hoje, mas eu tenho que falar, porque você continua
trabalhando como era antigamente. Nós já estamos em outros tempos. À noite, ele telefonava para o padre dizendo como passou o dia. Isto dá força. Isto mostra a paternidade do bispo. Não aquele que corrige se sentindo autossuficiente. Eu sou o poderoso. Mas que é pai. O pai que corrige, mas o pai que observa, o pai que acompanha, o pai que sabe também dar o consolo. Aquele que está junto. Caminhar juntos, participar. Dom Pedro foi um bispo que incentivou muito, em todos os níveis, o processo de formação da fé. Ele, junto com o Dom Albano, que depois virou o bispo auxiliar, eles montaram um curso no qual eu trabalhei durante décadas, junto com outros professores, naturalmente, chamado Instituto de Cultura Eclesial, que vem funcionando a seu modo até hoje. Mas na época, esse IC, Instituto de Cultura Eclesial, atingiu são milhares de pessoas na diocese com certificado de conclusão desse falado curso, que visava a formação de catequistas, em primeiro lugar, mas depois de agentes de pastoral em todos os níveis, ministros da Eucaristia, coordenadores de pastoral, catequistas, e era através dessas pessoas formadas na fé que depois vinham as grandes coordenações, as fortes coordenações, que culminou no ano 2000 com 100 mil pessoas, entre catequistas, formadores, agentes de pastoral, catequizandos, no estádio do Pinheirão. Nós não podemos pastoralmente esquecer dessas duas palavras, uma igreja pequena e grande, que grande em eventos para mostrar a que viemos e de grupos de reflexão. Ele incentivava esse processo formativo em todas as outras pastorais, pastoral operária, ele sempre priorizava assim que o discurso da pastoral operária não fosse somente um discurso ligado à política, mas também um discurso evangelizador. Na pastoral da juventude, ele dizia ao contrário, vocês têm que evangelizar, mostrar o rosto de Deus, mas também se preocupar em olhar para os lados, como vão os pobres e tal. Essa visão de totalidade que ele tinha o engrandece e engrandecerá sempre. Pedro Fedalto acolhia a todos os organismos, movimentos, congregações. Eu tenho a impressão que Curitiba hoje é o lugar do Brasil onde mais se solidificaram e estão por aí até hoje congregações religiosas com seus carismas. Uma das coisas que eu sempre admirei em Dom Pedro foi essa preocupação com a vida religiosa. Ele foi talvez o arcebispo de Curitiba que até hoje mais congregações ele conseguiu trazer para se estabelecerem aqui em Curitiba. Eles que vinham se oferecer para ficar em Curitiba e também para ter seu seminário. Então, os religiosos até hoje são mais do que os padres diocesanos. É a arquidiocese que tem mais seminários religiosos no Brasil, até mais que São Paulo e Rio de Janeiro. Tem uma família inédita aqui. Vejam ver esta família aqui. É uma família de 12 filhos. Aqui está viva ainda a mãe. Então tem 2 filhos bispos, mais 2 padres, mais 3 filhas freiras, mais um sobrinho padre, mais uma sobrinha freira. Família Mazzaroto. Dom Pedro tem uma capacidade de memorizar os nomes das pessoas, né, e identificar as questões, e isso ajuda muito. Eu mesmo fiz uma experiência aqui recente, quando Dom Pedro veio a Ponta Grossa fazer a pregação do retiro anual para os meus seminaristas e alguns meses depois, meio ano depois, para os padres. E no retiro para os padres, de repente, Dom Pedro começou a se referir aos seminaristas pelo nome.
Outra característica dele, sempre com as suas agendas, né, anotando tudo. Então, qualquer coisa que a gente quer saber sobre a história do Paraná, pergunta para ele, e ele sempre tem a informação correta e vivida em primeira pessoa. Recordo que numa reunião da CNBB houve um problema que uma ata não estava clara. E então os bispos perguntaram, e o que a memória de Dom Pedro diz? E Dom Pedro falou e todos disseram, mais do que a ata escrita, nós acreditamos na memória histórica de Dom Pedro. E ele aproveitou disso para fazer uma grande obra, várias obras históricas, mas a história da Igreja no Paraná, digna da historiografia do nosso estado. De fato, uma curiosidade que eu percebi, o livro não tem nenhuma nota de rodapé, porque tudo que está naquele livro é fruto das suas anotações pessoais e da sua memória. E porque ele viveu, ele transborda aquilo que ele viveu na Igreja do Paraná. Deu para fazer este livro porque eu era professor de História da Igreja do Paraná. E segundo, porque eu tinha as apostilas, eles não tinham livro-texto. Eu mesmo dava o texto para cada aula. E aproveitando todas estas apostilas que eu tinha, foi possível publicar o livro, que ele não é muito científico, mas muito mais de uma visão a partir da missa lá de Portugal, quando saiu a grande esquadra que veio para a descoberta do Brasil, primeira missa do Brasil, primeira diocese, Salvador, Rio e São Paulo, e depois toda a história de cada diocese do Paraná. Uma coisa assim que me marcou profundamente, quando eu cheguei já no primeiro encontro que tive com ele me mostrou um livro grande, extenso enquanto número de páginas e também extenso em tamanho. Primeiro livro de matrícula, 1896, e tem a abertura, depois os primeiros alunos. E este aqui já ficou padre, eu mesmo que atualizei. E nesse livro ele tem anotações à caneta, em que ele traz assim, acompanhando em detalhes a história do Brasil. Então ele desde jovem ele fez uma pesquisa vendo todos os bispos e as datas das dioceses conforme foram nascendo e anotou tudo ali. E desde então, desde sua juventude, nunca mais ele perdeu. Nem sequer um bispo que sai no Brasil passa despercebido para ele. Dom Pedro, pela sua personalidade, é um homem de união. Ele uniu não só Curitiba, mas todo o episcopado do Paraná. Como pessoa, equilibradíssimo, sempre o mesmo, ano após ano, uma ternura e uma bondade e uma capacidade de perdão admirável. É uma pessoa bonita. Como pastor, trabalhador infatigável. Se o dia tivesse 25 horas, ele estaria trabalhando 25 horas por dia. Existem pontificados petrinos e paulinos, São Pedro e São Paulo, as duas colunas que sustentaram a igreja nascente. Pedro, o homem da chave, da autoridade, de Roma, da coordenação, da autoridade. Paulo, o evangelizador, o missionário, sem medo de errar, sai da frente que eu estou indo, quem vem atrás que conserta o estrago. Paulo é carisma, Pedro é poder. As duas coisas são importantes, a igreja petrina e a igreja paulina. Quer dizer, sem Pedro pode virar bagunça. Sem Paulo se fecha demais. Eu diria que Fedalto foi as duas coisas ao mesmo tempo.
Ele era petrino no sentido de manter certa ordem dogmática nos processos. Fiel a Roma, não havia ruptura, ele não rompia, ele é petrino. Isso é um valor grande. Mas, ao mesmo tempo, pelas pastorais, ele se tornava extremamente paulino. Ele deixava as pastorais fazerem as coisas. Dom Pedro tem uma memória prodigiosa para falar e recordar tanto bem que outros fizeram. Dele, ele não quer evidências para si. Por isso, não vi Dom Pedro falar muito de sua história. A família e a comunidade são os dois instrumentos que formaram a figura de Dom Pedro. O Dom Pedro da família, o Dom Pedro das comunidades, o Dom Pedro do diálogo. A minha origem é italiana. Eles se estabeleceram nesta colônia Antônio Rebouças, município de Campo Largo, a 11 de setembro de 1878. E cada um, meu tataravô e meu bisavô, ganharam 100.000 metros quadrados de terreno, 4 alqueires cada família. E meu bisavô, o José, mandou uma carta ao governo em dezembro de 1878, dizendo: faz 3 meses que nós estamos aqui e não recebemos a pensão prometida. Podemos então imaginar a pobreza com que eles viviam naquele tempo, tudo mato, sem os instrumentos necessários para a agricultura. Conseguiram fazer o monumento da imigração, muito bonito esse, diz que nem a Itália tem um monumento assim. Chegando o navio, os imigrantes, todos muito tristes, lá no meio do mato. E ali nós vemos o navio que está ali no canto, daí tem os imigrantes que vêm descendo. Eles desceram ali em Paranaguá, né? Depois nós temos ali no mural também uma casa. A casa foi feita em homenagem a Dom Pedro, porque foi a casa onde ele nasceu, então à frente da antiga casa onde ele nasceu. Depois nós temos ali o moinho, temos o tacho da polenta, que um bom italiano, ele gosta de comer uma polenta, então não poderia ficar de fora, né? Nós temos aqui daí a torre, a igreja, e temos ali o padre de mãos abertas, chamando a comunidade, o povo para que venha rezar, e um povo que é também de muita fé, vim de um país distante, chegar num lugar onde não tem nada, então pela fé que eles conseguiram e lutaram, né, para ter tudo aquilo que é hoje. E mais na frente, claro, nós temos aqui a uva, e ali nós temos também o homem que está ali colhendo a uva e pisando a uva, e ali se fazia o vinho. E como bom italiano também, né, não pode faltar o vinho. Vinho e polenta é essencial na vida da comunidade, né? O almoço da colônia era frango, polenta, macarrone, vinho, saladas, talvez tinha batata frita. Era aquela comida trivial. Não tinha coisa muito naquela época, a gente não tinha geladeira. Na colônia não havia energia elétrica. E por causa até da falta de energia, mas também por causa do espírito fraterno, era muito comum repartir as coisas. Quando alguém matava o porco, não conseguia comer sozinho, também não conseguia guardá-lo. Então era óbvio que a gente, criança, aprendeu a levar um pedaço a cada vizinho. E assim também, quando de repente a gente menos esperava, a gente recebia um pedaço de carne fresca de algum vizinho.
E era desse modo que se vivia. Eu recordo também que havia uma entreajuda quando algum familiar falecia, precisava colher a roça, o plantar. Então havia essa entreajuda. A minha infância, até meio adolescente, podemos dizer, eu fiquei com os meus pais. E como era com eles? Era muito bem o ambiente familiar. Nós éramos 7 filhos. Eu era o mais velho. Então, eu tinha uma liderança mais religiosa sobre eles. Porque meu padrinho de crisma, que era irmão de minha mãe, Antônio Marchetti, ele me tinha dado uma imagem de Santo Antônio. Daquela data em diante, então, ele levou aquela imagem de Santo Antônio para casa, fizeram um altarzinho, uma espécie de um nicho. Depois ele fazia aquelas rezas com os irmãos e convidava os vizinhos, da mesma fazia até procissões. Eu, então, até fazia esta festa de Santo Antônio imitando padre. Eu ajudava muito minha mãe nas coisas de casa também. Sabia um pouco cozinhar, sabia limpar a casa, sabia cortar lenha, sabia juntar água, porque naquele tempo não havia água encanada, então ajudava muito. Era casa, escola, casa, igreja, igreja para casa e pronto. Nós não tínhamos muitas outras diversões, não. E ele sempre teve um carinho grande pela colônia. E isso continua ainda hoje. Dom Pedro é o fiel guardião da fé da colônia Rebouças, com certeza. Ele se preocupa. Eu estou muito ligado à colônia. E vou lá uma vez por mês rezar uma missa, o primeiro domingo do mês. E eles sempre me chamam para os doentes e para os mortos, porque hoje quase nenhum padre mais reza a missa de corpo presente, então eu estou muito ligado. Mesmo agora vem a festa da padroeira, que é muito bonita, Nossa Senhora do Carmo. Ele sempre fala do hino de Nossa Senhora do Carmo, porque até quando ele vem, né, fazer algum enterro que seja, ou nas novenas de Nossa Senhora do Carmo, ele fala para mim: Rosângela, não esqueça de cantar o hino de Nossa Senhora do Carmo. Ó Senhora do Carmo, nossa mãe, te pedimos do céu nos mandar uma bênção que una e proteja os cristãos, nossa pátria, nosso lar. Ainda quando nós éramos seminaristas, ele pedia todos os anos que nós fôssemos preparar a festa de Nossa Senhora do Carmo. Então havia um envolvimento de catequese com as crianças, eram outros tempos. És do Carmo, ó Senhora, Santa Mãe dos homens, é Virgem Mãe de Deus. Com a família, com o sobrinho, com as sobrinhas, ele sempre foi muito atencioso, muito dedicado, com tudo. Ele se preocupava com tudo. Eu e a minha irmã Elisângela, nós acompanhávamos o tio numa romaria que ele fazia todo ano na igreja de Santo Stanislau, em Araucária. Nós saíamos às 5 horas da manhã, com uma mochilinha nas costas, carregando uma garrafa de café, carregando bolachas, carregando as cuecas viradas, os famosos grústules que a minha mãe fazia para ele, que ele gosta tanto. E durante a peregrinação nós cantávamos, nós rezávamos, nós visitávamos os doentes. E ele sempre fazia questão de que sobrasse um pouquinho daquilo que nós tínhamos na mochila para que a gente pudesse doar a esses doentes que nós visitávamos. Ele preza muito por isso, tanto que ainda hoje, quase que toda semana, telefona sempre para irmãos, para parentes,
para saber como eles estão, para que contem as coisas das famílias deles. Eu acho que isso ele preza muito e acho que isso é muito bom. Nós começamos lá de uns anos aí, fazer surpresa para os irmãos. Conseguimos fazer para quase todos, até aí eu caí. Então ele era a cabeça, né? Uma das coisas que realmente marcava era isso. Toda vez que ele celebrava o aniversário era lá, com a família. E nós íamos lá. Foi ali que a gente percebeu como a ligação de Dom Pedro com a família era muito grande. E ele, como arcebispo, parecia um membro da família comum, né? Então, considero isso um grande valor, porque é não desprezar as raízes da qual a gente veio, porque é dali que nós recebemos tudo aquilo que temos, né? É incrível a dedicação que ele tem para com a família dele, e isto ele ensina. De mim ele cobra muito. Foi visitar seu pai, foi visitar suas irmãs. Por quê? Porque ele transpira este amor pela família. Então, Dom Pedro Fedalto, dentre tantas e tantas qualidades, ele quer realmente que a arquidiocese seja uma família. Uma pessoa que sempre esteve presente na vida da família, né? Tanto nos momentos alegres, né? Que sempre gostou de fazer festa, que gosta de fazer festa até hoje, reunir a família, conversar, partilhar, e também nos momentos difíceis de doença, de separação, né? De dor, quando falece alguém da família. Então ele sempre está presente, né? Eu acho que tanto no aspecto familiar e como no aspecto das pessoas em si, como amigos, por exemplo, de visitar doentes. Ele tem uma verdadeira fascinação por visitar doentes. Ele acha que todas as pessoas, todos deveriam visitar os doentes, né? Para dar um conforto para o doente e para a família. Você pode ver que hoje, quando ele sabe que tem uma pessoa doente, ele diz que doente não se pode esperar, tem que ir já. Um domingo à noite, no último mês de novembro, eu marco bem a data, às 10 horas da noite tocou o telefone. E eu fui atender. Dona Bete, o que está acontecendo com a senhora? Eu disse, por quê, Dom Pedro? Não, eu fiquei sabendo que a senhora vai passar por uma cirurgia. E, de fato, eu iria passar por uma cirurgia bastante grave de uma doença, um câncer de mama. Mas como que aconteceu? Ficou escutando, eu conversei com ele um pouco. Eu gostaria de lhe dizer que eu estou ligando porque eu quero saber o horário da sua cirurgia. E eu falei, ele me disse, a missa naquele dia é nesse horário justamente às 7h30 da manhã e ela vai ser na sua intenção. Aquilo eu me emociono até hoje, porque foi um presente. Por isso que eu digo, o Pai espiritual me ligou, veio me dar o conforto e me dar a força para que eu pudesse passar por aquela cirurgia e passar por todo o tratamento que eu passei e que hoje eu estou bem. Graças a Deus não tenho mais nada. Uma bênção que una e proteja os cristãos, nossa pátria e nosso lar. Quando eu cheguei para o seminário menor, algum tempo depois, numa viagem, não sei para onde ele ia, sofreu um acidente. E o acidente foi grave, e ele se feriu bastante. Depois da hospitalização, foi para o seminário menor. Algo que me impressionou é que ele, arcebispo,
se deixava cuidar por nós seminaristas menores. E queria fazer encontros conosco para ouvir-nos, para falar. Eu recordo. E sempre ele tocava em temas de história, como eram os estudos no tempo dele. E ele me disse, tudo o que estudarem agora, talvez não percebam a relevância ou a importância por este período. Eu, hoje, arcebispo, às vezes me remeto a algumas lições do tempo em que estudava o que vocês estudam hoje. E ainda dizia, estudem, meninos. Deus vai precisar de sua competência. Eu recordo que ele falava assim, mas precisará ainda mais do seu amor pelo povo. Santa Mãe dos Homens e Virgem Mãe de Deus. 19 de maio de 2004, me tornei arcebispo emérito, isto é, aposentado. Veio o Dom Moacir, fiquei muito contente com ele, sempre, mas só que eu prometi a ele que eu ficava cego, surdo e mudo, porque às vezes quem está saindo quer ainda se impor um pouco, porque era assim, porque é assim, plena liberdade, e mesma coisa agora com o Dom José Antônio Peruso. A minha vida é assim, e faço o que posso, pronto. Dom Pedro, para mim, é essa pessoa simples, né? Que não tem protocolo, o protocolo dele é a simplicidade, e é isso que eu admiro. Comecei a trabalhar com o Dom Pedro como motorista, e trabalhar para ele é difícil, depois de 42 anos. Ele é uma pessoa de um trato muito fácil, não tem dificuldade nenhuma, é tranquilo. O jeito dele serem, assim, sabe, é muito compreensivo. É uma graça, realmente, conhecer o Dom Pedro de perto, a família dele, tudo assim, muito... Uma admiração muito grande a gente tem, sabe? E primeiro, isso faz parte da própria personalidade dele, né? Segundo lugar, ele é descendente de uma família que tem traços muito profundos aqui na cidade de Curitiba. Então, para ele, Curitiba, eu acho que era uma cidade familiar. E isso lhe deu, eu acho, essa possibilidade de ele usar essa tendência já pelo caráter de ser condescendente, de ser bondoso, de ser acolhedor e de ser alguém que, em desenvolvendo essas qualidades, também favorece, então, a criar entusiasmo nas pessoas que sonham, que têm projetos, que têm ideias e que querem realizar essas ideias. Dom Pedro traz e deixa para nós um legado muito grande na sua simplicidade, na sua forma próxima de ser das pessoas, no seu carinho pelas pessoas. Ele é muito sensível naquilo que diz, é muito sábio, é muito ponderado, e justamente por isso que a igreja o deixou por tantos anos também na frente de uma importante diocese, arquidiocese, como é Curitiba. Bom, Dom Pedro, a gente só pode agradecer por tudo o que ele fez pela igreja, Curitiba, Paraná, Brasil. Então, acho que foram 90 anos muito bem vividos por ele, e ele está vivendo, ainda desfrutando, ainda com saúde, com disposição. É um homem que dorme muito pouco, escreve muito, e sempre no sentido de ajudar a igreja. Dom Pedro vai ficar caracterizado como o arcebispo bom, o arcebispo afetivo, acolhedor. Eu diria até que toda essa abertura que hoje estamos vivendo com o Papa Francisco, Dom Pedro já exercitava nos tempos de pastoreio na Arquidiocese de Curitiba. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar
da Silveira Delbo, que foi chamado por ele para ser seu secretário. Ele me disse, vem aqui, me ajude um pouco só. Depois ele viu que podia fazer mais uma coisa, fui fazendo. Morei 16 anos com ele, aprendi a ser padre e bispo. Dom Pedro, amigo querido, no seu cinquentenário de bispo, nós que rezamos juntos, trabalhamos juntos, sofremos juntos e nos alegramos juntos, é preciso que publicamente eu diga, Deus lhe pague por tudo que você fez em minha vida. Um pouco isso da minha vida, sem nenhum milagre.